Muito bem, irmãos, boa noite para quem ainda não dei boa noite. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, olha o que diz a palavra de Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, nós te louvamos porque nesta manhã, eu creio que o Senhor tem, desde as primeiras horas do dia, comunicado conosco através do Teu Santo Espírito que o Senhor nos ama. E que o Senhor tem bons propósitos para as nossas vidas. Quando olhamos para os desafios que a fé cristã tem e olhamos para nós, quão pequeno nós nos sentimos diante deles. Eu sei que cada um daqueles que aqui estão a olhar para os desafios da fé, muitas vezes se sentem muito pequenos e incapazes em relação a eles. Mas que nessa palavra, a tua palavra, que nessa noite a tua palavra possa consolar os nossos corações com as verdades espirituais que têm por objetivo dizer para nós que nós venceremos, que nós suportaremos e que nós, ao final, herdaremos as tuas e, sobretudo, a tua promessa, a promessa da vida eterna. Pedimos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, podeis assentar. Eu não sei você, eu posso dizer de mim. Quando a gente começa o nosso caminhar com Deus, às vezes como é desafiador para nós a cada dia crermos que Deus ainda nos aceita. Que Deus continua ainda nos amando. E que nós temos ainda por certo a salvação. É um desafio. Porque constantemente olhamos para o nosso Deus Santo e nos viramos para nós e nos contemplamos no espelho e dizemos assim: por que Deus ainda continua me amando? Porque Deus ainda continua me suportando? Porque Deus ainda continua me perdoando? Eu não sei se já passou isso não é depressão espiritual, não. Isso é uma realidade, é um confrontamento de nós mesmos com aquilo que Deus nos desafia. Então, nessa noite, eu gostaria que nós pudéssemos crer naquilo que o apóstolo Pedro vai nos dizer e nos disse: ele tem cuidado de nós. Existe um cuidado todo especial de Deus, devotado àqueles que decidiram reconhecê-lo, Ele como Deus e Jesus Cristo, seu Filho, como Salvador e o Espírito Santo como o Consolador. Eu creio que junto com as bênçãos da salvação alcançada, quando pela fé nós cremos em Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, nós temos a bênção de que Deus colocou, irmãos, à nossa disposição todos os recursos necessários para que vivamos essa salvação que agora temos. Assim, irmãos, como a saúde da criança necessita dos anticorpos. Eu falo, e às vezes a gente gostaria que a proteção fosse isso, que Deus nos livrasse de todas as tentações, de todos os problemas, de todas as dificuldades. É como aquele pai que não quer que o filho tenha uma doença e ele põe ele numa gôndola de vidro. E fala: meu filho não toma vento, meu filho não vai na rua, meu filho não está junto com um aglomerado de pessoas. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai ficar sempre doente. Deus também não nos coloca numa gôndola de vidro para nos proteger de tudo e de todos. Que Deus faz em nós é aquilo que, como pais sábios, nós fazemos.
nós permitimos que nossos filhos sejam expostos a situações de dificuldade para que eles adquiram anticorpos, ou seja, capacidade de lidar com situações difíceis. Então, Deus, a partir do momento que fomos salvos, Ele tem nos capacitado a cada dia para lidarmos com as dificuldades da vida cristã, que a salvação traz consigo. Ele cuida de nós, diz o apóstolo Pedro, sem o seu cuidado, irmãos, sem a sua proteção, sem o seu poder agindo nas nossas vidas, nós estaríamos realmente perdidos. Porque viver a salvação sem esses recursos é impossível. Paulo vai falar sobre a lei e dizer que a lei em nenhum momento teve a capacidade e o poder de salvar as pessoas. Por outro lado, a lei disse que as pessoas precisavam de salvação. Quando nós lemos o conjunto das leis divinas, aquilo que Deus ordenou e que revela o seu caráter de santidade, quando nós olhamos para tudo aquilo tudo diz o quê? Diz que somos pecadores. E o fato de sabermos que somos pecadores, como podemos, ao final, herdarmos a promessa da vida eterna diante desta realidade? Deus providenciou recursos. Deus criou formas para que nós pudéssemos viver a nossa vida cristã. Eu tenho certeza absoluta daquilo que a palavra de Deus diz. Nós vamos chegar no céu. Nós vamos herdar a vida eterna. Nós somos salvos. Nós seremos vencedores, porque a Bíblia aponta este destino, esse final, ela profetiza esta verdade para nós. Mas é muito importante nós entendermos sobre esses recursos para fazermos uso deles e ter o consolo necessário nessa carreira cristã. O salmista, no Salmo de número 103, ele vai nos dizer que o que nos sustenta, primeiramente, são as suas misericórdias. Lá no Salmo de número 103, no versículo de número 8, o salmista diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. São as misericórdias do Senhor que nos sustentam. Ou seja, nós somos salvos, sim, nós somos salvos. Nós somos perdoados, sim, nós somos perdoados. Nós temos como destino o céu, sim, nós temos como destino o céu. Mas o Deus que agora nós servimos é um Deus santo que não suporta o pecado. E quando eu olho, Deus não suporta o pecado, e eu olho para mim, eu sou pecador, então o que me dá paz diante desse fato é saber que meu Deus é misericordioso, é longânimo. Mesmo depois de salvos, suas misericórdias é o ambiente para a sobrevivência diante de Deus. Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, no verso de número 22, a palavra de Deus diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E misericórdia é isso mesmo. Nós merecemos a morte, nós merecemos a ira de Deus sobre as nossas vidas, nós merecemos vamos dizer, a destruição por parte de Deus. Mas Deus é misericordioso. Ele não nos dá o que nós merecemos. Ele nos dá aquilo que Ele decidiu nos dar após a salvação, a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Ele renova diariamente o seu amor para conosco. Observemos isso no verso de número 9. O salmista vai dizer: não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. E Lamentações, no versículo seguinte, do versículo 22, o verso 23 vai dizer: novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Ou seja, a cada manhã, Deus decide nos amar. A cada manhã, Deus redecide nos amar.
e dioturnamente e diariamente Deus decide nos amar. Deus decidiu nos amar. Não importa quem nós somos, Ele tomou essa decisão. Essa é a forma como é possível se relacionar, não só com Deus, mas com as pessoas. Eu creio que você, como eu, nós vivemos o ambiente do convívio conjugal. E se a minha esposa for me amar porque eu sempre sou perfeito, ela não vai me amar. Se eu for amar a minha esposa porque ela sempre é perfeita, eu não vou conseguir amá-la. Porque tanto ela como eu, nós somos imperfeitos. Em algum momento magoamos uns aos outros. E por isso, nesse ambiente de relacionamento, nós vamos precisar ser misericordiosos. Ou seja, vamos tratar com o melhor um ao outro, não porque há mérito o outro em receber aquilo que de melhor podemos oferecer, mas porque somos misericordiosos. E devemos ser. Mas, sobretudo, também porque a cada dia, independente do que eu tenho sido, do que ela tem sido, eu tenho que decidir cada dia, eu vou amá-la. É uma decisão irracional, que não se manifesta porque do outro lado existem méritos para que isso se dê, mas porque foi decidido de uma forma incompreensível. Não é para se explicar por que se ama, é para decidir se amar. É assim que Deus faz. Nós não conseguimos explicar por que Ele nos ama, mas Lamentações nos diz que a cada manhã Ele renova para conosco o seu amor, a sua misericórdia. E toda manhã Ele diz a nós: eu te amo, eu estou com você, eu vou te abençoar. Ah, irmão, como é isso importante no nosso caminhar cristão. Porque muitas vezes estamos diante de Deus a dizer: Deus, eu sou falho. Deus, eu sou imperfeito. Por que o Senhor ainda me ama? E às vezes até de uma forma pecaminosa, às vezes tendemos até a duvidar de que Deus ainda continue nos amando por causa de coisas tão terríveis que muitas vezes praticamos diante dele, mesmo sabendo da sua santidade. Mas de uma forma inexplicável, o seu Espírito comunica com o nosso Espírito, dizendo: ontem passou, hoje é um novo dia. Vamos viver. Vamos nos relacionar. Eu te amo. Quando nós vemos o verso de número 10 do Salmo de número 103, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. O salmista vai dizer: Ele nos dá além do que merecemos. É verdade. Se fôssemos entender o sucesso da vida cristã e o viver diário da salvação, entender que nós seríamos abençoados na proporção da nossa fidelidade e na proporção do corresponder com Deus, do amor que Ele tem tido por nós, o que nós mereceríamos? Se nós tivéssemos lá uma cadernetinha que anotasse assim: crédito, o que eu faço que gera crédito? Não, ele realmente foi fiel hoje. Crédito. Ele realmente perdoou na forma que ele devia perdoar. Crédito. Ele realmente me serviu na forma que ele devia me servir. Crédito. Aí do outro lado estava débito. Qual lista você acha que seria maior? Crédito ou débito? Eu não sei a sua, mas a minha seria débito. Eu devo mais do que eu tenho feito por Deus. Se Deus fosse se relacionar comigo a partir dessa equação do que eu faço de bem, do que eu faço de mal, o que Ele ia me dar? Ah, mas o salmista disse: não me tratou segundo o nosso pecado, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Então Deus nos abençoa diariamente porque Ele é bom. E sobretudo porque Ele é bom para conosco.
Ele escolheu ser bom. Então, a cada manhã, o que me sustenta nesse caminhar não é o direito que eu tenho de reivindicar as bênçãos de Deus, mas a certeza que eu tenho de que, apesar de eu ser o que eu sou, Deus decidiu, naquele dia, me dar aquilo que eu não mereço ter. Que bênção! Paulo, falando de Deus aos cristãos de Éfeso, diz, lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, Efésios 3, 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo vai dizer que mesmo em relação a essas expectativas, e quando eu falo dessa expectativa, eu não mereço nada, Deus me dá mais, e muito mais abundantemente daquilo que eu mereço. O verso de número 11 do Salmo de número 103 diz: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Irmãos, nós nem podemos calcular a grandeza desta ação misericordiosa do nosso Deus. E é interessante que o salmista usa, inspirado por Deus, essa linguagem figurada. Ele fala: quanto mede a extensão daqui da terra até o céu que você consegue enxergar? É muito longe. Pensa, olhando para isso, no tamanho da misericórdia de Deus para conosco. E quando nós lemos isso, irmãos, é isso que nos faz acreditar a cada dia que ainda Deus nos aceita, que ainda Deus nos suporta, que ainda Deus conservará a sua promessa para conosco, porque a sua misericórdia é grande. Eu sei que muitos são os nossos pecados, mas a Bíblia diz que maior é a graça de Deus para conosco. Ou seja, a graça sempre será, por parte de Deus, maior do que os nossos pecados. É o que diz Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5 e no versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Paulo está dizendo, através da lei nós descobrimos o quanto nós somos pecadores. Mas se ele terminasse esse texto, esse versículo assim, nós estaríamos pedindo: olha que bênção. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Deus me suporta, porque a graça dele é maior do que os meus pecados. O amor que ele tem por mim é maior do que tudo aquilo que eu posso fazer que venha entristecer a ele. Que bênção! Quando eu posso ler na palavra de Deus que o amor que ele tem para comigo é maior do que tudo de mal que eu posso fazer por ele. Não é bênção para você saber disso? Por meio da cruz, o efeito dos nossos pecados foram afastados de nós. O versículo 12 do Salmo 103 diz: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. A Bíblia está a nos dizer, ele nos ama. Existem tantas coisas que nós podemos fazer e temos feito por ele, que o entristece, mas ele tira aquilo que pode conspirar contra a nossa comunhão e afasta tão distante que ele possa afastar, que ele nem pode enxergar aquilo para poder se relacionar conosco. É o que diz Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti? Que perdoa a iniquidade
e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança, ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados na profundeza do mar. Isaías capítulo 43, versículo 25, o profeta vai completar esse raciocínio quando ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quando o salmista disse, no versículo 12, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Miqueias diz o que Deus faz com o nosso pecado. O que Deus fez com os nossos pecados depois que Cristo morreu na cruz por eles. Ele pegou os nossos pecados e o afastou de nós a uma distância que ele não enxerga mais. Então, quando Deus olha para mim, ele já não vê os meus pecados, porque ele os lançou na profundeza do mar. Ele agora me vê com seu olhar de amor. Ele vive agora a sua decisão, a sua escolha de me amar. E é interessante e importante pensar nisso, que ele faz isso não por causa de nós, mas a Bíblia diz por amor de mim mesmo, ou seja, é uma decisão minha. E esse é o desafio que nós temos e devemos praticá-lo também, não só no nosso relacionamento para com Deus, mas também nos nossos relacionamentos mútuos. Ou seja, aquilo que aqueles que estão à nossa volta fazem que nos fere, assim como Cristo pegou aquilo que o feria por parte de nós e lançou num lugar tão distante, ao ponto de que ele não se lembra mais, ou seja, ele não traz à cena mais a forma de nós lidarmos com relacionamentos para que eles sejam felizes. É dessa forma também. Colocar tão distante as ofensas, ao ponto que elas não estão mais em cena, elas não podem ser vistas mais. É assim que Deus nos suporta. É assim que Deus trata conosco. E eu gostaria de concluir dizendo, e tudo isso por quê? Porque Ele faz isso conosco, porque Ele nos suporta. E essa é uma verdade que nós muitas vezes praticamos. Eu tenho os meus filhos, a Stephanie, a Ingrid e o Christopher. E eles nem sempre são perfeitos. Não sei se os seus são, os meus não são. Às vezes, eles me magoam profundamente. Como também, às vezes, eu os magoo profundamente. Mas estou falando agora como pai. Mas você sabe disso. A Érica aí é professora. Eu tenho certeza que ela suporta do Natan o que ela não suporta daquelas crianças da escola. Alguns professores, algumas pessoas que lidam com esse universo, chega um momento que eles pedem a conta. Falam, não quero mais, não aguento. Mas o nosso filho é diferente. Ele pode fazer qualquer coisa, mas no outro dia nós levantamos e dizemos, filho, eu te amo, quero que você saiba disso. Às vezes nós podemos até ser imperfeitos e não tão perfeitamente demonstrar essa verdade para eles, apesar deles terem feito coisas que nós não gostamos. Mas a bênção que o nosso Deus perfeito, Ele é um Pai que vive isso. Ele muitas vezes suporta de nós coisas. E quando eu falo suportar, estou falando de longanimidade. Ele suporta de nós o que Ele não suporta de uma pessoa que não é filho dele.
Verso 13 do Salmo 103 diz: assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Um bom pai é pai misericordioso, que ama o seu filho, apesar dele não ser perfeito. É isso que o salmista diz, que Deus nos ama, apesar de não sermos perfeitos. É interessante quando João vai dizer sobre isso no versículo 12 do capítulo 1, ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O que faz Deus agir conosco da forma que Ele age, de nos dar além do que merecemos, de nos perdoar e afastar de nós as nossas transgressões, é fato, é por causa de Cristo, mas o que causou Cristo na cruz? Nós agora fomos adotados, nós somos agora filhos, não mais criaturas, não simplesmente criaturas, nós somos filhos, e porque somos filhos, somos tratados de uma forma toda especial, e diferentemente de toda forma que Deus trata aqueles que não são seus filhos, ou seja, o que temos é porque somos filhos, e somos filhos porque recebemos Jesus, o seu Filho, como nosso Salvador. A condição de filhos, eu sei, não nos dá a liberdade de pecar, mas um ambiente perfeito para o nosso relacionamento com Deus. E tudo isso, sabe por quê? No versículo 14 do Salmo 103, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Ah, porque Deus me suporta, porque Ele sabe o que eu sou realmente capaz de produzir. Então, qual a expectativa que Deus tem para comigo a cada dia? É a expectativa de dizer, olha, Ele é pó. É isso que Ele é. Ou seja, nós não somos nada. É isso que nós somos, nada, pó. A Bíblia vai dizer um pouquinho aí, vai dizer que somos verme. Ou seja, se somos alguma coisa, somos vermes. Ou seja, não contribuímos, mas destruímos tudo aquilo que nos foi dado. E Deus olha para nós. Ele diz, Alexandre, você é pó. Essa é a visão que eu tenho de você. E às vezes a gente acha assim, um pouquinho assim, né? Eu acho que eu não mereço isso. Deus fala, sabe o que você merece? Vamos falar sobre isso que você merece? O inferno, o lago de fogo. Mas Deus não nos deu o que nós merecemos. Deus nos deu aquele que Ele decidiu dar. A sua salvação, as suas bênçãos, a sua companhia, a sua vitória. O que eu tenho falado e procurado compartilhar com os irmãos não é dizer isso, olha, continue pecando porque não tem problema. A gente sabe das consequências do pecado e daquilo que de triste ele traz sobre as nossas vidas. Mas eu quero vos dizer que mesmo nesses dias, quando nós olhamos para os nossos pecados e percebemos que eles são terríveis, e nós olhamos para Deus, Ele sempre está a nos dizer, vamos começar de novo. É isso. Vamos começar de novo. Eu vou te ajudar. Eu vou te guiar. E mesmo quando fracassamos, quando olhamos para Ele, Ele vai nos dizer, vamos começar de novo. Vamos começar de novo a partir de agora. Que bênção! O pecado certamente traz muitas consequências dolorosas, tristes. A graça não nos livra delas. Mas o amor de Deus nos dá a oportunidade a cada dia de fazermos diferente, de sermos melhores. Deus conserva um ambiente entre nós e Ele, um ambiente capaz de continuarmos, de prosseguirmos. E se não existisse esse ambiente renovado a cada manhã, a cada dia, certamente seria o nosso fim.
Hebreus capítulo 6 vai discutir sobre esse assunto. Se não houvesse uma salvação definitiva, isso mostraria que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Mas o sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar nossos pecados passados e aqueles que temos cometido no presente, e também aqueles que porventura viremos a cometer no futuro. Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. Não só para pagar o pecado, mas para pagar todos os pecados. E desta forma, nós podemos a cada dia acordarmos e termos a certeza que Deus continua no mesmo lugar, ao alcance das nossas mãos, ao alcance da nossa voz. Deus estará todos os dias lá. E quando nós fecharmos os nossos olhos, depois de termos vivido a nossa vida, quando nós abrirmos novamente os nossos olhos, onde estará Deus? Estará no mesmo lugar para nos receber. Porque Ele decidiu nos amar. Ah, se não fosse isso. Ah, se não fosse essa certeza, nós certamente hoje estaríamos desesperados, desesperançosos, porque ao nos olhar no espelho, veríamos quem nós realmente somos. Mas o espelho não reflete mais a nossa imagem, ela reflete a graça de Deus sobre as nossas vidas. Que nesta noite você seja consolado por essa verdade, por essa certeza de que Deus hoje está no mesmo lugar, dizendo para você, vamos continuar, estamos juntos. Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer, nada nos afasta desse amor de Deus. Nada nos afastará, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir. Nada, porque o nosso amor, esse amor que Deus tem por nós, ele existe por causa de Cristo. E nós temos Cristo. E se nós temos Cristo, nós temos esse amor de Deus para conosco. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Louve a Deus por isso. Louve a Deus por essa verdade. Louve a Deus por essa esperança. E caminhe, e continue caminhando a sua vida cristã. Você é salvo, você continua salvo. Não porque você merece, não porque eu mereço, mas porque Ele decidiu nos amar desde o dia que aceitamos o Seu Filho como nosso Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua tão grande salvação. Uma salvação que conseguimos sim dimensionar na sua extensão. Ela pode nos abençoar agora, com perdão dos nossos pecados, com a vida eterna. Que bênção quando nós podemos ler que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, tua graça será sempre maior, em proporção maior que os nossos pecados. E o sangue de Cristo não só cobriu os nossos pecados, mas Ele removeu os nossos pecados. E eles agora estão distantes dos olhos do Senhor, como diz a tua palavra, no profundeza no mar do esquecimento, ou seja, o Senhor não se lembrará mais deles. Glorificamos o Senhor por isso. Talvez pessoas aqui estão desanimadas e muitas vezes se desanimam ao ponto até de decidir desistir. Que nessa noite eles possam ter renovados em seus corações essa certeza. Não precisam desistir. Podem continuar, porque o Senhor está no mesmo lugar. Agora que temos Jesus Cristo, o Senhor é Pai, está ao alcance das nossas mãos, ao alcance da nossa voz. Louvado seja o Senhor por isso. Nos ajude nesta noite a continuarmos em frente, alimentando os nossos corações dessa certeza, em nome do Senhor Jesus. Amém.